Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no último vídeo estávamos aqui, nos exercícios. Então a ideia agora é, a partir da bitolinha do tio, conseguirmos classificar os sais como tendo comportamento ácido ou básico em água, certo? Vamos lá então? Então tá lá, exercício 1. Conforme a bitolinha do tio, classifique os sais abaixo como ácido, básico ou neutro, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, claro que eu não vou resolver todos, uma parte vai ficar para casa, mas vamos pegar aqui, ó, o iodeto de potássio. Vamos lá para a folhinha, né? Vamos lá para a folhinha. E aí a gente consegue trabalhar direitinho. Olha lá. Exercício 1. Iodeto de potássio. Quando eu jogo esse sal em água, qual vai ser o comportamento dele? Olha lá, bitolinha do tio. O potássio veio do hidróxido de potássio. Família 1A, né? O potássio é da família 1A, portanto é uma base forte. Ok? Muito bem. O iodeto veio do ácido iodídrico, que é um ácido forte. Portanto, esse sal veio de base forte e ácido forte. Então, o que eu posso inferir? Que quando eu jogo esse sal em água, ele vai ter um comportamento próximo do neutro. Perceba que não faz o menor sentido o que eu estou falando, mas é uma regrinha que ajuda a gente a bater o olho no sal e classificar ele como ácido ou como base, certo? Olha lá, é rapidinho, você bate o olho nele e você já sabe, você já consegue prever qual vai ser o comportamento dele em água. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que o comportamento dele é neutro, ácido ou básico, certo? Por meio da hidrólise salina. Muito bem, vamos pegar um outro exemplo ali do exercício 1, né? Vamos pegar aqui o Na2CO3, carbonato de sódio. Carbonato de sódio, também conhecido como barrilha, né? É muito utilizado para fazer vidro, para fazer papel, sabão, detergente, né? Para corrigir pH de piscina, tá? Então é uma substância bastante útil aí no cotidiano das pessoas. Então vamos ver como é que esse sal é utilizado para corrigir pH de piscina. Olha lá, vamos classificar só batendo o olho. Então tá lá, Na vem de base forte. E o nosso amigo carbonato veio do ácido carbônico, que é um ácido fraco, certo? Portanto, como existe a predominância de um em relação ao outro, no que diz respeito à força, né, eu consigo prever que essa estrutura, quando cai em água, né, ele vai ter um comportamento básico, certo? Portanto, esse tipo de sal, como é que ele corrige o pH da piscina? Ele eleva o pH da piscina, né? Quando eu jogo ele em água. Claro, né? A piscina o tempo todo está recebendo chuva ácida. Então, constantemente o pH da piscina vai caindo, né? Eu preciso ter alguma coisa para jogar lá para levantar esse pH, né? Senão daqui a pouco eu pulo na piscina e começa a arder tudo, né? Começa a arder coisa que não era para arder, certo? Então, não dá para pular numa piscina de limão,
ok? Eu preciso ter alguma coisa para corrigir o pH, para deixar ele próximo ali do neutro, ok? Muito bem. Vamos pegar um último aqui para brincar. Vamos pegar aqui, por exemplo, o nitrato de níquel. Nitrato de níquel 2, né? Olha lá, ó. Vamos prever como é que é o pH dele? Então tá lá. Isso aqui, ó, o níquel não tá nem na família 1A nem na família 2A. Então, o hidróxido de níquel, que é a origem dele, vem de base fraca. E o íon nitrato veio do ácido nítrico, né? Portanto, ácido forte. Então, gente, existe predominância de um sobre o outro. Portanto, esse sal, quando eu jogo ele em água, eu consigo já, só olhando para a estrutura e usando essa bitolinha, prever, né? Eu consigo prever que ele vai ter um comportamento ácido. Certo? Muito bem. Ah, professor, eu preciso decorar essas coisas? Gente, é muito bom que você decore, sabe? Determinadas coisas na química. Então, essa ideia de que, eu não preciso decorar nada, de que isso é um tipo de educação totalmente antiga, isso tudo é uma grande bobagem, sabe? É bom você conhecer as coisas, é bom você ter repertório, você ter entendimento, né? Decorar algumas estruturas, né? Te facilita muito a vida, sabe? Te facilita muito a vida. Por que que eu tô dizendo que facilita a vida? Por causa do seguinte, né? Vou dar um exemplo, tá? O ano passado não, o ano retrasado, né? Quando a gente estava dando a disciplina de quali, a gente tinha aquelas práticas de sala de aula que a gente tinha que simular dando aula no ensino médio, né? Porque o curso de vocês é de qualitativa, mas é dentro de um curso de licenciatura. Então, eu fazia um trabalho com os alunos de preparar aula pensando no ensino médio, né? E aí uma certa vez eu estava preparando uma aula experimental com um aluno lá em 2019, foi o Jode, inclusive, o Jodimar. E aí a gente estava lá e eu não vou lembrar ao certo qual que era a experiência que a gente estava preparando, mas a experiência dizia, na experiência a gente tinha que usar um sal de amônio, NH4X. Eu não lembro qual que era o sal de amônio que a gente precisava no procedimento que a gente ia desenvolver, né? E aí, também não vou lembrar qual que era se o pH predominante na solução tinha que ser ácido, básico ou alcalino. Mas o fato vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu preciso de um sal de amônio e que eu preciso de um meio não ácido, tá? Tô tentando aqui refletir com vocês uma situação onde eu preciso decorar essas estruturas para você entender a importância de decorar, sabe? E aí eu me lembro que era assim, a gente precisava de um sal de amônio e o meio não podia ser ácido, o meio aquoso. Eu tinha que jogar esse sal em água e eu tinha que gerar uma solução que não fosse ácida, tá? Que não fosse muito ácida. E aí o Antônio, ele não tinha o sal daquela experiência que pedia naquele procedimento. Mas não tem problema, a gente pode adaptar. Ó, percebe? É uma questão de repertório, sabe? A gente precisa ter esse repertório. E não tem.
tem problema, vamos adaptar. O que importava ali era o amônio, o íon amônio. E o meio não podia ser tão ácido, né? Não vou lembrar agora da situação específica, né? E aí, mas o Antônio não tinha esse sal, mas ele tinha 3 sais de amônio, tá? Eu vou chutar aqui, eu vou colocar um exemplo, porque foi em 2019, eu não vou lembrar da situação especial. Então vamos supor que eu tenha NH4Cl, eu tenha o NH4C2H3O2, que é o acetato de amônio, e eu tenha o NH4NO3. Então vamos supor que o Antônio tivesse lá dentro do nosso laboratório, no Instituto Federal, esses 3 sais de amônio: cloreto de amônio, acetato de amônio, nitrato de amônio, certo? Muito bem. O que me importava para fazer a minha experiência era o íon amônio e o meio não podia ser ácido. Pergunta: qual sal satisfaz essa condição? Né? Então, se você tem esse repertório, se você tem esse entendimento, você não precisa testar sal por sal, jogar esse sal em água, num copinho com água, mexer, dissolver, pegar uma fitinha de pH, enfiar lá, comparar e saber se esse sal é ácido ou básico. Você não precisa pegar e fazer o mesmo teste com esse e nem com esse. Percebe? Você demora 10 minutos aí para fazer o teste com cada um deles para saber qual que é o sal que que satisfaz a condição do experimento, né? Você bate o olho na estrutura, você já sabe, esse sal, veio de base fraca e de ácido forte, certo? Portanto, ele vai ter um comportamento ácido. Ele vai ter. E para a experiência eu preciso ter um meio não ácido. Por algum motivo, não importa aqui agora, tá? Estou inventando uma situação que essa situação aqui, ela é bem parecida com aquela que foi encontrada por nós no laboratório, né? Bate o olho nessa estrutura aqui, base fraca e esse aqui veio de ácido forte. Portanto, tem um comportamento ácido, né? Então também não satisfaz a minha condição. Esse aqui, por outro lado, veio de base fraca e veio de um ácido que é o ácido acético, né? O íon acetato veio do ácido acético que tem carbono. Portanto, vem de ácido fraco também. Então, quando eu tenho base fraca, ácido fraco, então eu consigo prever que esse sal, quando eu jogar ele em água, ele vai ter um comportamento ali próximo do neutro. Portanto, satisfaz a condição que eu preciso na experiência, né? Eu preciso de um sal de amônio que não seja muito ácido, porque eu preciso de um meio ali perto de 7, um meio, né, um pH do meio ali perto de 7. Então, percebe? Você economiza 10 minutos nessa brincadeira, né? Você economiza 10 minutos, bate o olho no sal, olha, já vira ali pro Antônio, fala assim, olha, não, esse aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui é o que serve. Professor, mas eu podia ter testado. Podia, né? Você ia perder 10 minutos testando cada sal aqui, você ia perder meia hora na brincadeira. Não, meia hora eu tô exagerando, mas uns 10 minutos você ia perder, né? Então é importante você ter sabe, esse repertório, ter esse entendimento. O pessoal fica com essa cultura de que hoje não precisa decorar nada e tudo mais. Quer dizer, aí a gente não decora nada, no final das contas a gente não sabe nada, né? Gente, outro dia desse eu tava comendo num restaurante, né? Então a gente fica com esse discurso de que não precisa decorar, não precisa aprender a fazer conta, porque hoje tem calculadora, né?
eu tava comendo no restaurante, aí a conta deu R$ 35, R$ 35,20, acho, né? Eu, eu, eu dei uma nota de 50 pro moço, né? E ele demorou 5 minutos para me dar o troco, né? O que aconteceu? Ele tirou o celular, abriu, né? Desbloqueou o celular, né? Abriu a calculadora, né? Fez a conta na calculadora do celular e me deu o troco, né? É uma conta simples que dava para ter feito de cabeça, né? 50 menos 35,20. E você percebia a inabilidade para lidar com a conta. A gente não pode ter esse tipo de situação acontecendo, gente, né? Então, a, essa mesma situação que ocorre dentro da matemática, que atrapalha o cotidiano das pessoas, não pode acontecer na química, né? Por isso que sim, eu sou um entusiasta, né? Eu sou um defensor de que a gente precisa sim decorar as coisas, né? É importante você bater o olho, sabe? Agilidade nas coisas. A gente precisa ter a capacidade de formar gente rápida, gente esperta, né? A gente precisa parar com esse discurso de que não preciso decorar nada, não preciso saber nada, porque hoje tudo o computador faz para mim, né? A calculadora faz para mim, né? Não dá, não dá. Mas foi só um desabafo, uma bobagem, né? Precisa, né? Você vai virar professor, você precisa bater o olho nessa estrutura e reconhecer, olha, né? Gente, isso aqui é só uma bitolinha, tá? E é só um desabafo. Mas vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Então, o exercício 1, eu fiz 3 sais, o resto você faz para casa, ok? Vamos lá para o exercício 2. Na produção de um antiácido para o estômago, um laboratório farmacêutico poderá utilizar. Então aqui tem uma série de sais, né? Então, se eu pretendo produzir um antiácido para o estômago, né? Eu preciso utilizar qual substância? Olha, ele dá uma série de sais. Tem que ser uma substância, né? Um sal de comportamento predominantemente básico, né? Então, olha, é só bater o olho na estrutura e classificar. Olha lá, né? Vamos olhar pro primeiro aqui, ó. O cálcio veio de base forte, o nitrato veio de ácido forte. Portanto, esse sal vai ter um comportamento predominantemente neutro. Dá para utilizar ele? Preferencialmente não, né? Então, daqui, ó, você vai escolher a estrutura que tem um comportamento mais básico, tá? É ela que é a resposta correta. Eu não vou dar a resposta porque senão eu dou o exercício para você, tá bom? Muito bem. O último exercício dessa primeira listinha de hidrólise é esse aqui, ó. Então tá lá. A água, nossa, a água de sanitária, esse D aqui não tinha, né? Não era para ter. Então, a água sanitária é uma solução aquosa de hipoclorito de sódio. Tá aqui a fórmula dele. Experimentalmente, verifica-se que esse produto é básico, né? Propõe uma explicação para essa solução ser alcalina. Então, olha só, gente. Exercício 3. Exercício 3. Proponha uma explicação para o fato do NaClO ser alcalino. Então é assim. O que você aprendeu até agora com o tio é uma bitola. Para esse tipo de questão teórica, né, você não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, segundo a bitolinha do tio, o Na vem de base forte, o ClO vem de ácido fraco, portanto,
ele é básico. Gente, esse tipo de resposta não faz o menor sentido, né? Você não pode justificar segundo a bitolinha do tio, né? Então, tá correto, né? O sal, ele é básico. Mas a questão é, por que ele é básico? Esse tipo de resposta é inadequada, né? A bitolinha do tio, ela é útil para você bater o olho na estrutura e classificar rapidamente. Ele é ácido, né? Você tá brincando, fazendo um exercício de previsão. Olha, bata o olho na estrutura e fala, esse sal, quando eu jogar em água, ele vai ter um comportamento neutro, próximo do neutro, né? Exatamente o pH não tem como eu prever com a bitolinha, né? Esse sal, quando eu jogar em água, ele vai ter um comportamento ali próximo do básico, né? Ele vai ser básico, o outro vai ser ácido. Então a bitolinha serve para isso, né? Para eu justificar teoricamente o comportamento ácido e básico de um sal, aí eu vou ter que entrar no conceito de hidrólise, certo? Então, vamos lá. Vamos para o item 4. Então, item 4 da nossa aula. Hidrólise salina. Pessoal, então é assim, ó. A gente vai agora trabalhar o conceito de hidrólise salina e aí depois nós voltamos no exercício 3. Então aí a gente vai responder o exercício 3 da maneira adequada, certo? Não dá para justificar teoricamente o comportamento básico do hipoclorito de sódio se a gente não entender o conceito de hidrólise, certo? Bom, como está dando 22 minutos e o conceito de hidrólise vai dar um pequeno trabalho para a gente fazer, eu vou parando o vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai continuar daqui, ó, do item 4, hidrólise salina, ok? Então, beijo e até a próxima atividade.